Eu acho que essa última rodada ela deixou dois leads, tá? Para quem não é jornalista ou não acompanha jornalismo de perto, o lead é o primeiro parágrafo de uma reportagem, é o É um destaque da resumo. reportagem. Mas eu vou então no lead é onde tem que estar o mais importante. Mas eu vou usar um outro termo jornalístico mais fácil. Essa última rodada deixou duas manchetes. Tá? Ela deixou duas manchetes. A primeira, hierarquicamente falando, o Bahia eliminado. Tá? Não é normal na Copa do Nordeste você não ter o Bahia na segunda fase. Lula já passou, né, por esse impacto, a gente acompanhou ao vivo. Desde os últimos programas, vinha se tendo uma dúvida, né, sobre qual a pior situação ali naquele grupo B. É a do Botafogo, que tem o jogo mais difícil, ou seria do Bahia? Porque depender dos outros é sempre pior, e a resposta foi dada. O Bahia fez sua parte, lógico que faria. Ganhar de Sergipe é algo. Não tem maiores desafios esportivos nisso. O Sergipe fez um Mas o ponto. Botafogo Teve um empate é e 7 derrotas. quinto lugar no Campeonato Sergipano. Então, assim, o, o Bahia não tinha mais como consertar os seus vexames ao longo do campeonato e por isso merecidamente está fora, né? E vai vivendo aí mais um capítulo dessa curva negativa que entrou, né? E que se agravou com o rebaixamento, né, eliminado do estadual sem disputar as finais, agora eliminado da Copa do Nordeste, por sorte do Bahia, tá? Ele foi o campeão do ano passado e conseguiu proteger a Copa do Brasil. Porque se não tivesse essa proteção da Copa do Brasil pelo futebol que jogou até aqui, eu acho que o Bahia seria mais um clube da Série B. Né? Boa parte dos clubes da Série B rodaram e o Bahia rodaria. Tá? Essa é a primeira manchete. E a segunda manchete é que, desde que a Copa do Nordeste de 2022 entrou na nossa pauta, e na de qualquer mesa redonda, de qualquer canal, qualquer programa de TV que debata o assunto, o favoritismo de Ceará e Fortaleza para chegarem na final ele era enorme. Né? São os dois remanescentes, né? São os dois sobreviventes do Nordeste na Série A. O Fortaleza mais do que isso, inclusive, né? Conseguindo vaga na Libertadores. O Ceará na Sul-Americana, mas ir para a Sul-Americana é algo relativamente comum para o futebol da região nos últimos anos, e para a Libertadores não, pelo brasileiro menos ainda. Então, são clubes que atravessam outro momento, que vivem outro momento. E eles são favoritos. Eram e são e continuam sendo favoritos naturais para fazer essa final. Mas existiam alguns obstáculos pelo caminho que poderiam tirar a reta final do curso lógico. O início poderia ser um momento perigoso, mas Ceará e Fortaleza conseguiram adiar a estreia, né? Neutralizando os impactos ali de correr risco de perder pontos no começo da temporada. Isso pesou muito. Né? Isso pesou muito. O Sport, por exemplo, não conseguiu. Ceará, Fortaleza e Bahia fizeram, o Sport não conseguiu e foi jogar contra o CRB com 3, 4 jogadores do elenco disponíveis. O resto todo teve que montar um time de meninos, né? Porque, para piorar, ainda teve um surto de Covid ali na véspera do jogo. Mas isso ficou para trás. E aí, mesmo assim, Ceará e Fortaleza até deram algumas brechas, né, para que o CRB ou que o Sport e CSA tomassem as primeiras posições, cada um dos seus grupos, mas essa brecha foi só uma brechinha. Tropeços nas próprias pernas impediram essas equipes de elevar a disputa pela primeira posição. E agora que o desenho está na mesa, Celso, é impossível não dizer que a última rodada deu um passo gigantesco para isso. Por quê? Porque Ceará e Fortaleza eles vão jogar os dois jogos em casa. Eles vão jogar os dois jogos em casa. Tá? O Ceará, pela pontuação altíssima que tem, 18 pontos. Tem um adversário fraco. O CRB faz um ano muito ruim.
como o Léo Ainda falou, é um mais, jogo que encaixa com o do Ceará, né? É um jogo bom pro Ceará. ainda mais jogando no Castelão, acho muito pouco provável que tenha margem aí para uma surpresa, tá? E a pontuação é mais do que suficiente já. O Ceará já joga a semifinal em casa. Nem CSA nem Sport poderão reverter. Do outro lado, o Atlético, ele cai como um presente para o Fortaleza. Né? É muito difícil a gente imaginar que o Fortaleza não consiga prevalecer sobre o Atlético de Alagoinhas. Se fosse o ida e volta, talvez tivesse uma mínima margem aí, mas num jogo só do Castelão. E E o Fortaleza é um time que tem conseguido não só vencer, mas se impor, né? Impor a superioridade técnica contra adversários inferiores, né? Um time que faz isso com alguma facilidade, né? Isso, não é muito difícil que a gente imagine o Atlético de Alagoinhas, né, elevando o risco. Então o Fortaleza tem plena chance de classificação, e aí com o Botafogo ou o Náutico em um jogo único no Castelão também é uma vantagem absurda. Eu diria, Celso, que o jogo que pode ter algum risco a essa, ou algum não, algum é ser preciso demais. Dos 4 jogos que a gente vai ter nessa semana, né, dos 6 jogos que a gente vai ter nessa semana, né, as 2 quartas de final, as 4 quartas de final e as 2 semifinais, o jogo que traz maior risco para não ter uma final cearense é Ceará e Sport ou Ceará e CSA. Tá? É onde existe um no caso risco Ceará maior. Sport, se houver, o Sport joga sem 2 contratados. Embora um deles não está jogando, mas o outro tem sido uma peça interessante, parece. Isso. Então, assim, eu acho que o Ceará, de todo o desenho para uma final Ceará e Fortaleza, a semifinal tende a ser a semifinal do lado do Ceará, tá? Do lado do Fortaleza, eu também acho que o Fortaleza tem um favoritismo muito grande, seja contra Náutico, seja contra Botafogo. Tá? Se fosse a dos aflitos ou do João Pessoa, é diferente, até porque o Fortaleza empatou com esses dois, não conseguiu vencê-los. Foi aquela semana que o Fortaleza saiu, jogou com os dois e empatou com os dois. Mas existe um risco ali para o Ceará, numa eventual semifinal. Tá? Claro que existe algum risco contra o CRB menor, mas na semifinal ele pode ser maior. O Ceará teve um jogo chato contra o Sport, em que teve muitas chances no começo da partida. Depois o Sport encaixou a marcação, né? E o Sport aparentemente evolui um pouco, tem um pouco mais de opções técnicas em relação àquela partida, ainda que Cássio destaque algo importantíssimo, né? Se pegar o Ceará, não vai ter nem o William, nem o Pedro Nares. Mas é isso. Então, assim, a mexida do tabuleiro foi para desenhar uma final cearense, como previsto, tá? Como previsto. Desenhar essa final agora. Cada jogo tem sua história, obviamente. A gente está falando aqui de projeções de favoritismos. Tá? Vai ter sempre aí uma margem de 20%, né, de 15%, para algo diferente acontecer. O Sampaio Corrêa foi campeão eliminando Vitória, eliminando Bahia. Campinense já chegou em 2 finais. Botafogo de Ribeirão Preto, desculpa. Botafogo de João Pessoa chegou na final em 2019. Então, assim, um resultado surpreendente. Dessa vez a gente até falou, tu tinha saído, Fred, estava da ilha para chegar em casa, e eu estava até dizendo assim que essa final com o Clássico Rei, ela já ficou perto de acontecer algumas vezes. Em 2003, foi a maior chance, com Fortaleza eliminado pelo Campinense e o Ceará perdendo do Asa no Castelão, com um gol de Léo Gamalho com 50 mil no Castelão. Só que ali, Ceará e Fortaleza eram bem diferentes do que eles são hoje. E ali, que eu disse, já que você perdeu, ali disse o seguinte, que se eles chegassem na final ali, seria surpreendente, que naquele momento não se esperava o Ceará e Fortaleza. Só que acabou sendo ainda mais surpreendente, porque a outra final era ainda mais inacreditável, que era Campinense e Asa. Mas hoje não. Hoje, antes de começar a Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza, numa possível final, era um caminho já esperado. Os dois na liderança, era algo já esperado. Terminaram invictos. Cada um invicto no seu grupo.
Assim, a diferença está grande ali. Agora, pode acontecer um acidente? Pode, pô. É futebol. Irmão, está longe de ser um esporte, sobretudo em competições mata-mata, onde o favorito ganha. Não acontece na Libertadores, pô.